Fala pessoal, eu sou a Carol Oliveira, líder de inovação, mentora de startups e negócios inovadores e entusiasta na educação corporativa, ensinando a empresas a crescerem mais, inovando e transformando. Ferramentas para gestão de times. A gente está num momento onde muito do que a gente faz está remoto ou híbrido, tá? Eu, particularmente, estou no regime híbrido, às vezes home office, às vezes no escritório, e em algumas coisas eu estou 100% remota. Então, quando a gente para olhar esse cenário, às vezes a gente tinha um time que era todo da cidade, porque as pessoas se mudavam para o lugar que a gente está, e agora a gente passa a ter grandes centros, né, concentrados de empresas sendo distribuídos, porque as pessoas entenderam que não precisam mais estar nos grandes centros de escritórios enormes, etc., e estão reduzindo tanto as suas estruturas físicas quanto as suas equipes locais, ou seja, você pode contratar qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu adoro muito o que uma amiga minha diz, Daniela Viana, segue ela nas redes sociais, Forbes Under 30, incrível, disruptiva, e ela é uma nômade digital, tem uma empresa também, tem um e-commerce, e cada pessoa do time dela está em um país diferente, inclusive ela estava até contratando desenvolvedores brasileiros. Então, vê que louco isso, ou seja, a gente pode contratar pessoas de outros lugares para desenvolver atividades. Só que tudo parece um mar de rosas, se você não tiver gestão de times, tudo vai por água abaixo e vira um fracasso. Porque se você tem pessoas que estão distantes, esse não contato físico do dia a dia faz com que essas pessoas, às vezes, percam um pouco a noção de prazos, entregas, de importâncias e priorização no seu time. Ou seja, quando a gente fala de times remotos, híbridos, a gente começa a entender as ferramentas e que elas são fundamentais para o que a gente trabalha hoje. Então, quero trazer algumas ferramentas aqui e compartilhar algumas delas para que você possa usar. Na questão de times comerciais, se você tem um time comercial, o time comercial entenda, a partir de uma pessoa, para mim, já é time comercial. Uma ou mais pessoas. Você precisa ter uma ferramenta onde você vai controlar as atividades do comercial. E a atividade comercial é marcar reunião, é agendar com o cliente-alvo, é fazer uma visita anteriormente, agora marcar uma videoconferência, né? Enviar uma proposta, fazer um follow-up dessa proposta para que você consiga acompanhar tudo isso. É fundamental que você tenha um CRM. Então, atividades comerciais, você vai ter um CRM. O que é CRM? É um sistema básico, uma tecnologia que vai te ajudar nessa manutenção dos clientes para que você não consiga perdê-los. Já percebeu que várias vezes você gera atividades comerciais e depois esquece? Então, assim, não adianta abrir portas que a gente não vai poder tomar conta daquilo nem gerenciar. Então, se você vai mandando vários e-mails, prospectando bastante, outro time comercial fazendo isso, é fundamental que tenha um fluxo de vendas bem definido e que você tenha uma ferramenta de vendas para colocar todas aquelas informações. Então, ferramenta de vendas, CRM. Qual CRM? Tem vários. Não estou recebendo nada para divulgar nenhum deles, mas tem vários porque eu quero ajudar você a achar o melhor possível. Tem CRM gigantes, que são tipo Salesforce, que grandes empresas usam, mas existem custos elevados, você não precisa usar isso, porque eu sou adepta do custo baixo, até que você tenha um caixa para poder crescer um pouco. Então, vamos preferir as mais baratas ou gratuitas. Tem uma ferramenta que é Zoho, Z-O-H-O, Zoho CRM, é super baratinho, um custo muito pequeno, e você pode usar, inclusive, a versão gratuita, se você tiver exigências básicas de funcionalidades, então você não precisa se preocupar com isso. Use o básico, o mais básico possível. Então, o Zoho CRM, tem o Pepify, né, que é muito legal e você pode fazer um fluxo de vendas, né, até criar um formulário, inclusive, no Pepify, que é bem legal, porque quando você cria um formulário de vendas, você consegue acompanhar o desdobramento daquele contato que você está querendo fechar, tá? Então, isso vai ser fundamental e vai ser bem legal para você ver o andamento dessa proposta comercial também. Então, em times comerciais, CRM, Zoho, Pepify, tem vários outros também. E às vezes tem sistemas que você vai utilizar, dependendo do detalhamento da sua operação, que já vem com CRM. Por exemplo, existem sistemas para controle de importação e exportação, né, para quem tem trading ou empresa de despacho aduaneiro, que é o Conexus, por exemplo, ele já vem com
a parte de automatização e inteligência artificial para as operações, e já vem com o módulo inicial de CRM, ou seja, tem sistemas operacionais que já englobam nele mesmo o módulo de CRM para o time comercial, que já engloba a parte financeira, né, para times contábeis e financeiros internos. Então, você pode analisar tudo isso também, dependendo da tua necessidade hoje, a necessidade do teu time. Quando a gente fala de controle de atividades para times de marketing, tecnologia, administrativo, o que for, eu recomendo sempre sistemas e tecnologias, ferramentas que possam te auxiliar na gestão contínua e visual daquilo que você está fazendo. Ou seja, é o famoso Kanban, né, que surgiu lá há tempos atrás, eu acho que na década de 60, né, quando a Toyota criou essa visualização de atividades, que a gente está muito acostumado a saber o que é o a fazer, fazendo e feito. Então, que ferramentas podem te trazer isso hoje? Isso é fundamental, principalmente para times remotos ou híbridos, quando você quer entender quem do seu time está executando cada uma das atividades, colocar prazo nelas, ou seja, não deixe de ter alguma tecnologia, alguma ferramenta, mesmo que muito básica, para você acompanhar o andamento das atividades, tá? Para você fazer gestão de times, é fundamental isso. Não adianta ficar é muito lindo, falar com as pessoas, conversar, fazer reuniões e reuniões, mas se não tiver andamento de nada, você está andando em círculos, ou você está deixando algo na mesa, você está esquecendo de alguma atividade primordial. Então, para acompanhamento de atividade, você pode utilizar o Trello, que é um ótimo para visualização, para que você consiga criar suas próprias colunas de a fazer, o que você está fazendo, o feito. Você pode atribuir prazos, responsáveis, anexos, o título, a descrição. Você pode fazer um link de muitas coisas e pensa que cada cartãozinho do Trello é como se fosse um post-it na parede, só que ao invés de estar na parede, está digitalmente fácil para todo mundo acessar, tá? Adoro post-it, tenho post-its aqui, adoro post-it. Para fazer as minhas coisas sozinhas, isso funciona muito bem. Mas quando eu falo em fazer em conjunto, fazer com o time, eu não posso ter só post-it, porque como é que as pessoas vão acessar? Então, tudo tem que estar disponível virtualmente para que o seu time consiga acessar de qualquer lugar, a qualquer momento. Tá? Então, o Trello é muito bom, o Asana é muito bom, o Monday é muito bom, né? São todos sistemas que você pode usar para junto do teu time. E se forem times de tecnologia, eu recomendo o Jira, Jira. Por quê? Ele já integra a necessidade que você tem, a atividade, com o código de programação. E você consegue colocar lá as etiquetas. Se é um bug no sistema, ou onde for você for consertar, se é uma atividade, se é uma melhoria. Então, para times de tecnologia, se você só tem uma pessoa de tecnologia, não faz isso. Mas se você tem pelo menos 3, 4, 5 pessoas para cima no teu time desenvolvendo alguma coisa de tecnologia, usa o Jira, que vai ser fantástico. Não é tão usual e tão fácil quanto o Trello, mas vai te ajudar muito na questão de programação e no gerenciamento do time de tecnologia. Um ponto às vezes as pessoas têm dúvida e dizem, Carol, eu uso vários controles de gerenciamento ou só, depende do tamanho do teu time. Então, eu acabei de falar que se você tiver 5, 3, 4 ou mais desenvolvedores, 5, 10, 15, 20, sei lá quantos, vale a pena você ter um sistema de controle só para esse time. Então, você coloca um responsável, um gerente de tecnologia que vai ficar gerenciando esse time através desse ponto. Mas se seu time é muito enxuto, tem uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de marketing, uma pessoa comercial, usa tudo num lugar só para você não ficar perdido e usar um monte de sistema. Porque um ponto importantíssimo e fundamental, todo mundo acha que sistema ou ferramenta é a salvação para um negócio inovador funcionar. Mas sistema só funciona se for alimentado. Então, não adianta você ter um sistema que for o mais maravilhoso, o melhor, o mais cheio de funcionalidades, e o seu time não nutrir o sistema com as informações. O que adianta ter um CRM e o comercial não colocar lá os dados da visita, os dados da proposta, se foi fechado ou não? O que adianta ter um sistema de gerenciamento de atividades como um Trello e a gente não colocar lá quais são as atividades, os prazos responsáveis? Ou seja, nenhum sistema é milagroso e vai funcionar se o time não alimentá-lo, tá? É importante ter isso em mente também. Então, escolha um sistema, se tiver um time mais enxuto, se tiver time muito maior e mais robustos, aí você divide os sistemas, mas
tudo precisa de um dono, alguém que olha para aquilo e diz, cadê o time alimentando? Então, geralmente é o gestor, porque o gestor é responsável por olhar todos eles, né, olhar todo o time e retirar os impedimentos. Tá faltando informação disso, então o gestor tem que ir lá buscar para que aquela pessoa não tenha impedimentos no trabalho. Então, ele tem que ser a pessoa que vai ficar sempre olhando as atividades. Não é ser babá de ninguém, tá? Acabou essa fase de ser babá, de ter chefe olhando o tempo todo se a pessoa está fazendo, não. Por isso que é importante você ter bem definidos seus indicadores para que as pessoas alcancem aquele resultado definido sem precisar de alguém em cima o tempo todo, visualizando, né, vendo se está sendo feito. Parece um chefe, parece escravo. Não é mais isso, acabou esse tempo, principalmente quando a gente tem um monte de ferramenta e tecnologia disponível, né? Então, vamos deixar isso bem claro. E no caso de comunicação, que às vezes as pessoas têm dúvida, Carol, em gestão de times, por onde eu me comunico, WhatsApp, e-mail, veja só. Se você tem times muito grandes, uma ferramenta que eu indico é a ferramenta Slack. S-L-A-C-K, Slack. Porque o Slack é como se fosse uma grande ferramenta onde você pode subdividir canais. Então, por exemplo, colocar um canal geral com todo o seu time e subdividir em um canal comercial, onde você vai colocar só as pessoas comerciais, um canal de marketing, um canal de tecnologia, para as pessoas conversarem, tá? Um detalhe, essa é uma ferramenta de comunicação, não é para você acompanhar se a atividade está sendo feita ou não, ou seja, uma ferramenta não exclui a outra. Eu preciso ter uma ferramenta de gerenciamento de atividades e uma para me comunicar com o meu time. Se o time é muito grande, vale a pena esse Slack. O que para mim é muito grande? 15 pessoas para cima, vale a pena ter Slack. 15 pessoas para baixo, vale a pena analisar, porque os custos e também, enfim, dividir demais uma comunicação que é pequena, às vezes não vai fazer sentido para o teu negócio. Então, o Slack vai te ajudar, é poderosíssima, é uma ferramenta muito utilizada em grandes comunidades e ecossistemas. Então, o ecossistema de startups de Pernambuco, por exemplo, utiliza o Slack para dividir canais. Eventos, programas de aceleração, vagas no mercado e um geralzão para as pessoas colocarem link, perguntarem, alguém indica alguma coisa? Ou seja, vale a pena você dividir porque vai ficar uma comunicação bem segmentada. E outra, você vai conseguir medir a produtividade do teu time sem acabar com a saúde mental, que é o que geralmente acontece de times que usam muito o WhatsApp para se comunicar. Isso aí também não pode existir, né? Tem gente que é 8 ou 80, vamos manter o meio termo, que isso é importante, tá? Então, beleza? Eu gosto muito do Trello como gerenciamento de atividades. Quando a gente fala de comunicação, existe o Slack. Se você tem times muito pequenininhos, faz um grupo no WhatsApp, mas evita ficar falando tudo no WhatsApp o tempo todo, porque isso acaba com a saúde mental das pessoas. Se você tem, você vai perceber isso, porque eu apliquei isso em todos os times, em todos os meus times, e foi o que todo mundo percebeu. Se você tem um sistema de gerenciamento de atividades bem consolidado e definido, tudo vai ficar lá, no Trello, no Asana, no Monday, onde for. Tudo vai ficar lá. Então, o WhatsApp vai ser para coisas muito pontuais. Então, você vai ver que a sua comunicação no WhatsApp vai reduzir muito, porque uma vez que uma atividade já está definida e ela já está dentro de um fluxo, você não precisa no WhatsApp falar o tempo todo. Fiz isso, fiz aquilo. Fala no Trello, porque o Trello é o lugar onde você fala do que você fez e do que você não fez. E o WhatsApp é para dúvidas muito pontuais. Vale a pena usar o WhatsApp? Vale para dúvidas muito pontuais ou para compartilhamento de alguma notícia, alguma coisa. Ainda assim, sempre medindo para não usar de forma exagerada e acabar, né, com a saúde mental das pessoas mandando mensagem o tempo todo. Por favor, não faça isso. Isso é ruim. Deixa a pessoa mais aflita, mais ansiosa, se perde as coisas no WhatsApp, a sua demanda não tem uma devolutiva legal. Não faça isso. Não faça isso. E e-mail, quando é que vale a pena usar e-mail? Muito, principalmente para formalizar. Se você definiu algo com o seu time, né, se foi feita alguma reunião e aquela reunião teve desdobramentos, a reunião deve ser documentada e formalizada no e-mail e os desdobramentos, que são as atividades da semana, devem ser colocadas dentro do sistema de gerenciamento, como o Trello, por exemplo, que eu falei, certo? Então, toda vez que você quiser formalizar alguma coisa ou quiser conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu gosto de e-mail por quê? Muitas pessoas que eu digo 3, 4, porque eu coloco as pessoas em cópia. Então eu digo, fulano, Cicrano está precisando disso aqui para terminar isso e aquilo, alguma coisa, ou quando envolve, principalmente quando envolve o cliente e alguém interno. Por quê? Se for tudo interno, eu vou resolver no Trello. Eu marco as pessoas no Trello e resolvo tudo com o meu time que está todo lá. Mas se envolve o cliente e alguém interno, então às vezes eu falo,
Cicrano, o cliente está aqui, né, que nos lê em cópia, está precisando disso e disso. Ou seja, principalmente quando eu tenho uma mescla de comunicação, que é responder ao cliente ou alguém externo, mas eu preciso de alguém interno para responder junto comigo, porque eu não tenho essa resposta clara. E mesmo que eu tenha, às vezes um líder, um gestor não pode estar envolvido nessas atividades operacionais o tempo todo. Então, vamos supor, alguém pedir um documento e o seu financeiro tem. Aí o que eu faço? Eu conecto no e-mail. Ciclano, não sei o que, segue Maria, que é responsável financeira, que nos lê em cópia, que vai lhe auxiliar. Ou seja, eu fiz a conexão de um externo com alguém do meu time interno que vai resolver essa demanda dele e deixei a coisa acontecer e fico só acompanhando em cópia. Então, para isso que serve o e-mail, para você conectar dois mundos, o externo e o interno. Quando alguém está precisando de alguma informação, e você vai conectar e vai ficar só ali observando e deixando as coisas acontecerem, principalmente se é líder, se você está em atividades mais estratégicas e não pode perder o seu tempo acompanhando tudo o tempo todo, né? Porque o líder não pode fazer um microgerenciamento das coisas. Você tem que ter um time autogerenciável, você tem que ensinar as pessoas a se gerenciarem para que você esteja mais livre de atividades menores, tá? Então, falamos de ferramentas. Estão aqui as ferramentas para gerenciamento de times. Espero que seja útil para você. Né? Gerencie o seu time da melhor forma possível. Não esqueça que gerenciar time não é só gerenciar atividades. Para mim, está envolto em 3 pilares para gerenciar um time muito bem. 1, conhecimento. Gere conhecimento para o seu time. 2, dê autonomia. Né? Por que gera conhecimento? Porque se você dá autonomia para alguém que não sabe o que fazer, você está dando carta branca para a pessoa fazer uma besteira. Então, gere conhecimento, treine o seu time, proporcione conhecimento em relação àquilo. 2, dê autonomia, porque não adianta a pessoa saber o que fazer e estar com os braços atados, porque tudo tem que esperar você para fazer. Isso é uma centralização absurda e não vale a pena. E 3, meça resultados. Por isso que é importante ter indicadores bem definidos, para que as pessoas, com seu conhecimento, possam gerar atividades a partir da sua autonomia que vão gerar algum resultado lá frente, e esse resultado tem que estar dentro das expectativas do negócio como um todo. E expectativa, para mim, é indicador bem definido. Não adianta dizer, você não atingiu uma expectativa, certo? Mas o que você esperava de mim? Então, quando a gente tem indicadores, a gente acaba com achismo, né, do que eu espero de você, do que você espera de mim, a gente acaba com isso e vai todo mundo rumo a alcançar o mesmo objetivo. Tranquilo? Espero que tenha te ajudado em gerenciamento de times com essas ferramentas. Faça um bom uso, analise aquilo que você deve ter conforme o tamanho do seu time, a maturidade do seu negócio, tá? Para que você não caia no erro de ter ferramentas robustas demais para o momento. Então, o teu time vai acabar que não vai alimentar, porque vai achar difícil demais ter tantas ferramentas para usar. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem disponíveis. Minhas redes sociais estão aí. E enfim, estou sempre aberta a tirar qualquer dúvida e ajudar naquilo que eu posso e naquilo que eu sei. Beijo grande.